Olá, espero que tudo esteja bem contigo, gozando de boa saúde, exercendo a caridade com os mais necessitados e rezando pelo fim dessa pandemia. Nesse modo, veremos como se deu a abertura da Igreja à realidade plural em que vivemos. No decorrer da história, a relação da Igreja com o mundo se deu sob duas modalidades, uma monocultural e a outra multicultural. Numa realidade monocultural, o termo monocultural refere-se a uma única cultura e junto a essa cultura também afirma uma única religião, tinha por objetivo instituir uma civilização cristã, ou seja, fazer com que todas as religiões no mundo inteiro se tornassem uma única civilização. E os meios utilizados para isso se dava pela imposição do evangelho, ou seja, a evangelização ela tinha mais uma finalidade de converter as pessoas à igreja do que propriamente converter as pessoas a Jesus Cristo. Na realidade multicultural, em que a Igreja Católica ela se percebe não como única religião, mas como uma dentre tantas outras igrejas ou religiões que existem nos dias de hoje, ela passa a pregar a civilização do amor. Então o objetivo da igreja na sua ação evangelizatória é instituir uma civilização do amor no mundo, e de forma a conservar a identidade religiosa das confissões de fé ou das religiões. E o meio utilizado para isso se dá pela inculturação do evangelho. Ora, o que é a inculturação do evangelho? É você não pregar a igreja, não pregar dogmas e doutrinas, mas pregar o querigma, aquilo que é próprio ali da igreja primitiva, que é a pregação da igreja primitiva ali dos primeiros cristãos. Fazer isso de forma com que você vai enculturar o evangelho, considerando os elementos constitutivos ali da religião do outro, e deixar com que o próprio influxo do evangelho, ou seja, a própria força do evangelho, transforma a pessoa ou a cultura a partir de dentro. Dessas duas formas de ser perante o mundo, ou seja, uma monocultural em que se afirma como única e verdadeira cultura a cultura ocidental, como única e verdadeira religião a religião cristã, e por muito tempo essa religião cristã foi confundida com a Igreja Católica, e uma multicultural em que a igreja e o próprio cristianismo se percebe apenas como uma religião a mais dentro de uma pluralidade de religiões, e a Igreja Católica se percebe como uma dentre várias outras comunidades eclesiais aí pertencentes ao cristianismo. E disso aí vai resultar duas visões religiosas de mundo, que a que predominou por mais tempo, que é a visão exclusivista, em que pregava uma única e verdadeira igreja, e a plenitude da salvação, por ser depositário da fé, está na Igreja Católica, e praticamente vociferando o mundo aí que extra ecclesia nulla salus, ou seja, fora da igreja não há salvação. Então essa é exclusivista, ou seja, aqueles que não estiverem dentro da barca de Pedro vão perecer no dilúvio, aqueles que não voltarem para a igreja vão para o inferno. E a visão inclusivista, que se dá principalmente depois ali do Vaticano II, né? Que vai ganhar uma força extraordinária no Vaticano II, abrindo a igreja para a modernidade. E aí a igreja vai perceber que há sinais de salvação, ou seja, sinais de eclesialidade em outras comunidades eclesiais, em outras igrejas. E também no âmbito maior vai perceber que há semente do verbo presente em outras religiões, o que vai lançá-la também ao diálogo interreligioso. A percepção de sinais de salvação em comunidades eclesiais, dentro do próprio cristianismo, vai levar a igreja a estabelecer o diálogo ecumênico. E a percepção da existência da semente do verbo nas outras religiões vai abri-la ao diálogo interreligioso. Em razão de ter sido uma religião aberta ao diálogo, razão por sua expansão para além do grupo fechado de Jerusalém, né, a igreja se recrudesceu em torno de si a partir do momento que se tornou a religião oficial do Império Romano, que foi adotada como religião oficial do Império Romano. Dali para frente, até chegar às portas do Vaticano II, viveu da exclusão religiosa em relação àqueles que se encontravam fora de seu seio.
Então, em seu passado, marcado por posições apologéticas, exclusivistas e excludentes, a Igreja mostrou-se sempre intransigente nas verdades de fé por ela defendidas. Em relação ao ecumenismo, a Igreja percorreu uma trajetória assim que vai desde o desconhecimento, passando pela rejeição, desconfiança, até finalmente abrir-se e reconhecer o movimento ecumênico como um movimento legítimo. Após a Primeira Guerra Mundial, houve uma sensibilização no sentido de que os católicos deveriam se empenhar junto aos outros cristãos na busca da unidade. E teve como fator determinante para a relutância da Igreja em aceitar o ecumenismo a sua concepção de uma eclesiologia que afirmava que era a verdadeira Igreja de Cristo, confundindo a Igreja invisível, ali como um corpo místico, muito bem explicada por Paulo, com a sua visibilidade terrena, que se dá sob a forma institucionalizada e organizada clericalmente como nós conhecemos hoje. O impasse ao movimento ecumênico se deu pela tríplice vertente, fé, culto, serviço, responsável por manter a sua unidade. A fé da qual é depositária, por tê-la recebido das mãos dos apóstolos, o culto devido a Deus, a que chamamos missa, cujo fundamento teológico se encontra ali na Santa Ceia, ou seja, do Senhor, ou seja, nós acreditamos que Jesus instituiu a missa e junto dela o sacerdócio, em que se acredita que ali o sacerdote é seu representante fiel, com a função de produzir a Eucaristia, que é o alimento espiritual que Jesus deixou para seus seguidores. Por fim, nós temos o serviço, que é a expressão da ação pastoral da Igreja no mundo, no desempenho da sua função social, de impregnar a sociedade com os valores próprios ali do reino de Deus, com os valores do Evangelho. E essas três chaves, fé, culto e serviço, são os elementos garantidores da unidade da Igreja. Em torno da comunhão, na fé, no culto e na fração do pão, e na vida governada pelo serviço episcopal. A visão exclusivista que predominou na Igreja durante grande parte da história, desde o momento em que se recrudesce em torno de si como religião oficial do Império Romano, até as portas do Vaticano II, levou a declarar com plena convicção que, além de suas fronteiras, não existia salvação. Fez com que a Igreja se mantivesse à margem dos esforços ecumênicos, reagindo negativamente a qualquer iniciativa por parte dos protestantes. Então, esse velho, antigo axioma extra ecclesia nulla salus, ou seja, fora da Igreja não há salvação, foi a doutrina que fez com que a Igreja se recrudescesse em torno de si e não reconhecesse esse movimento ecumênico que nasce ali e posteriormente a própria Igreja vai reconhecer como sendo obra do Espírito Santo. Em consequência dessa doutrina, ou seja, do extra ecclesia nulla salus, conforme a qual não há salvação fora da Igreja, até o Vaticano II pregava-se o retorno à verdadeira Igreja, ou seja, a doutrina do retorno. Pregava-se o unicionismo, não a unidade. Unidade é alcançar uma harmonia na própria diversidade, ou seja, a união na própria diversidade. Mas unicionismo no sentido de tornar tudo uma coisa só, a ser alcançado com o retorno de todos à barca de Pedro. E quem estivesse fora dela pereceria ali no dilúvio. Então o tema do retorno vai se tornar inadequado no ambiente ecumênico, pois implicam a conversão, a renúncia do próprio passado eclesial que cada igreja tem, da sua história, da formação das suas doutrinas, de seus dogmas, as estruturas construídas, a liturgia que se constituiu ao longo do tempo, as expressões de fé, a espiritualidade própria de cada confissão religiosa. Enfim, implicaria a dissolução plena das igrejas separadas de Roma, pura e simplesmente isso, ou seja, elas seriam simplesmente anexadas à Igreja Católica, abrindo mão de todo um passado histórico aí na sua eclesialidade. A gestação do ecumenismo católico se deu de forma lenta, não oficial e na informalidade.
em princípio devido ao engessamento da hierarquia da igreja, do próprio clero, em torno de seus dogmas e doutrinas, e que coube a determinadas pessoas agirem no anonimato com uma atuação quase que silenciosa, né? E que se lançaram à experiência ecumênica. Que pessoas são essas? Nós podemos citar aí, no mínimo, aí, pelo menos Henri de Lubac e Yves Congar. Esses, o próprio Karl Rahner também, que se lançaram ali no anonimato a abrir-se essa experiência ecumênica. O diálogo e a relação fraterna acabou minando todo o dogmatismo e rigidez doutrinal e posições intolerantes por parte da igreja. E na segunda metade dos anos 1900, já ali na segunda metade dos anos 1920, os católicos começaram a ver com simpatia o movimento ecumênico e passaram a rever as posições excludentes. Então veja bem, o que acontece? Ali na Primeira Guerra Mundial, católicos e protestantes tiveram que se unir para lutar pela própria sobrevivência. Ali não existia católico nem protestante, existiam soldados que precisavam da ajuda um do outro para poder sobreviver. Então isso ali forçosamente já acontece uma unidade entre católicos e protestantes. E isso vai lançar essa experiência própria das pessoas que viveram ali na Primeira Guerra Mundial a essa necessidade de dialogar, ou seja, de derrubar os muros das divisões, das separações. Então as primeiras reações da igreja foram negativas. Tolerava-se somente encontros de oração em comum. Do Papa Pio XI até o Papa Pio XII, foram 37 anos praticamente sem qualquer evolução da abertura da igreja em relação ao movimento ecumênico. Mas por vias não oficiais, ou seja, oficiosas, os católicos e protestantes se aproximavam. Ali na informalidade, por força de circunstâncias históricas, já se aproximavam. No despertar ecumênico da Igreja Católica, para o despertar ecumênico da Igreja Católica, teve como fatores determinantes o movimento personalista e a Segunda Guerra Mundial. O movimento personalista vai surgir na Europa em reação ao existencialismo, ao marxismo, propondo uma civilização, uma nova civilização, colocando o homem ali em relação com o mundo, afirmando a sua liberdade, a sua dignidade enquanto pessoa, vinculando a própria pessoa com uma comunidade, ou seja, ali livrando a pessoa do individualismo próprio da modernidade, né? Alçando o indivíduo a formar a comunidade. Então, o movimento personalista teve a inspiração em Emmanuel Mounier, que foi um pensador fora do circuito ali, fora do círculo acadêmico e universitário, e que tornou-se responsável por marcar toda uma geração ali compromissada, né, engajada no diálogo, tendo por base uma fé cristã totalmente aberta ao mundo moderno. E a meta do movimento personalista era dar respostas apropriadas aos grandes problemas da primeira metade do século. E teve uma inspiração profundamente cristã. Ele foi ecumênico antes de tornar-se público, porque aglutinou em torno de si católicos, ortodoxos e protestantes na Europa Ocidental. E esse movimento personalista vai influenciar ali o pensamento e a obra de Yves Congar, de Daniel Lô, de Cheny, do Hans King, do Karl Rahner, von Balthasar, do próprio Henri de Lubac. Outro fator determinante foi a Segunda Guerra Mundial, né, cujo fato decisivo ali foi para a abertura da igreja ao diálogo, se dá na experiência de luta da igreja contra o nazifascismo, que a igreja vai sair ali em defesa dos judeus. Então há uma resistência ao totalitarismo reacionário, né, a pretensão que se tinha ali de Mussolini, de Hitler, de dominar o mundo nas décadas de 30 e 60. E o significado da guerra, da Segunda Guerra Mundial para o movimento ecumênico? Foram anos de encontro, de diálogo, de luta junto com cristãos e de outras igrejas, ou seja, diálogo ecumênico e interreligioso, porque quando envolve o judaísmo, aí já é diálogo interreligioso.
E tudo isso no espírito de colaboração mútua. Isso então vai fomentar a unidade que nasce ali em meio à dor e à própria tragédia da Segunda Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, mais uma vez, da forma como que foi na Primeira, as pessoas ali se unem para sobreviver. E aí acabam os muros das separações, das divisões. Aos poucos, observa-se o despertar da igreja para o ecumenismo, cujos sinais de mudança nessa direção, para essa abertura, que são preponderantes para essa abertura, se verifica sobre a atuação do Papa Pio XII e também de João XXIII, que é considerado o Papa do ecumenismo. Então, no contexto pós-guerra, no papado de Pio XII, ele vai privilegiar a união com os orientais ortodoxos. Aí acontece a publicação da Eclésia Santa, que é a promulgação em 1949, um ano após a criação do Conselho Mundial das Igrejas, vai reconhecer como legítimos os esforços ecumênicos das outras igrejas, ou seja, das igrejas protestantes, das igrejas evangélicas. E vai reconhecer o movimento ecumênico como sendo de inspiração do Espírito Santo. Esse é um grande passo para o despertar ecumênico da Igreja Católica. E a causa ecumênica se desenvolvia sensivelmente por ocasião da sucessão de Pio XII. Ou seja, a pergunta que se fazia no momento ali da sucessão do Papa Pio XII, como se deveria comportar o novo pontífice perante todos esses movimentos que haviam sido reprimidos durante toda a década de 1950, vai dizer Jesus Hortal. Então, dentre os movimentos que surgiram ali na década de 50, estava ali o movimento ecumênico. E como é que a igreja, ao reunir o concílio, e como é que o novo Papa deveria reagir em relação a esse movimento ecumênico? E aí nós vamos ter a resposta em João 23, considerado aí o Papa do ecumenismo, que vai tornar público o desejo de realizar um adjornamento na Igreja Católica e de empenhar-se à causa ecumênica. Em 1961, na terceira Assembleia do Conselho Mundial das Igrejas, que se reuniu em Nova Delhi, na Índia, vai contar com a presença de 5 observadores oficiais da Sé Romana. Ou seja, a Igreja ali em 1961, antes do Concílio Vaticano II, já vai enviar como observadores 5 pessoas ali aptas ao diálogo ecumênico nessa Assembleia que aconteceu do Conselho Mundial em Nova Delhi. Finalmente, temos a decisiva abertura da Igreja Católica ao movimento ecumênico com o Concílio Vaticano II, que vai escancarar as portas da Igreja à pluralidade eclesial. Então, a convocação do concílio implica o início de uma nova fase da Igreja, na sua forma de relacionar-se com as igrejas cristãs e com as religiões não cristãs. Ou seja, vai haver uma virada de página ali, uma virada no pensamento da Igreja em 360 graus. A leitura dos sinais dos tempos, que é um termo criado ali no Concílio Vaticano II, e que João 23, o Papa, mais uma vez, o Papa do ecumenismo, resolve promover um adjornamento na Igreja. Adjornamento esse que não pode ser interpretado como uma acomodação da Igreja, uma adaptação da Igreja à modernidade, mas uma capacidade que a Igreja vai ter de perceber ali as demandas dessa modernidade e na qual vai se habilitar para dar a resposta a essa demanda. Então, que vai implicar um sair de si mesma para a alteridade. E aí a Igreja lança-se a uma experiência multicultural com a pluralidade e diversidade religiosa. A primeira coisa que vai acontecer é que a Igreja vai perceber-se que não está sozinha aí no mundo. Ao lado dela estão outras igrejas. E que o cristianismo também não reina absoluto no mundo. Junto dele estão outras religiões. E a consciência que os padres conciliares passaram a ter, que vivemos num contexto marcado por uma pluralidade de culturas, há uma interação muito grande entre as culturas, ali fomentada pelo processo de globalização e com suas próprias formas de expressar a religião, não havendo mais espaço para o monopólio, para o fundamentalismo e a própria intolerância. Não havendo mais espaço para o monopólio, o fundamentalismo e a intolerância religiosa. Então, a adesão definitiva da Igreja ao ecumenismo vai se dar com a publicação, a promulgação do decreto sobre o ecumenismo, ou seja, o decreto Unitatis et Integratio.
E a igreja vai passar a ter um novo olhar, uma nova visão de mundo, né? Completamente ali ecumênica. Ou seja, não há um ecumenismo católico em contraposição a um ecumenismo protestante ortodoxo. Há sim um único movimento ecumênico, ao qual vão aderindo as diferentes igrejas, cada uma a partir de sua própria índole e de suas posições doutrinais. Então, vai ter esse olhar sobre o ecumenismo. Não existe um ecumenismo protestante e um ecumenismo católico, mas um só movimento ecumênico, né? Ao qual aquelas pessoas, ao qual aderem aquelas igrejas que estão preocupadas em dar testemunho da unidade cristã às outras religiões. Qual vai ser o significado disso para o mundo católico? Vai ser visto como uma virada de página de uma visão monocultural exclusivista, em que a igreja se afirmava como única e verdadeira igreja e que fora dela não há salvação, para uma visão multicultural inclusivista. E isso se deve ao Vaticano II. Claro e evidente que para chegar a isso, teve ali a atuação, né, na informalidade de pessoas como Henri de Lubac, Yves Congar, von Balthasar, Karl Rahner, Hans King, todos esses padres aí que ajudaram ali a preparar o terreno para que a igreja chegasse a essa adesão ao movimento ecumênico. Então, a partir do Vaticano II, haverá uma mudança na visão de mundo da igreja, que marcará uma nova era, lançando-a a uma experiência multicultural, tornando-se inclusivista e cristocêntrica e abandonando aquela posição exclusivista e eclesiocêntrica que a caracterizou por tantos anos. É nesse contexto plural e diverso, no qual vivemos, que exige o respeito pelo direito que o outro tem de expressar a sua própria fé, de acordo com sua própria tradição e consciência, é que o Vaticano II irá situar a Igreja Católica, não mais no sentido do confronto e da polêmica, como se dava antes, numa realidade excludente e eclesiocêntrica, mas no horizonte do encontro, do diálogo, da cooperação e da comunhão. Isso para se instituir uma única civilização do amor, fundada na unidade em torno de um só Deus, embora seja expressa de forma múltiplas e diversas no cristianismo e por outras religiões. Então, a partir do Vaticano II, temos uma igreja aberta à modernidade e ao mundo plural, e a autoconsciência de que passa a tem consequências importantes, que mudará a sua forma de se relacionar com o mundo cristão e também com o não cristão, ou com a própria cultura, com os agnósticos, com os ateus. Então, em primeiro lugar, a igreja passa a afirmar que o centro de salvação é Jesus Cristo e seu reino, e não a própria Igreja Católica. Então, o católico ele tem que ter consciência de que a centralidade da fé cristã ela é toda voltada para Cristo. A Igreja Católica é apenas um instrumento de Jesus Cristo. Então, ela não é o centro da salvação. O centro da salvação é Jesus Cristo. E aí, a partir disso aí, vai acontecer uma virada de página na igreja, como foi dito, né? Vai acontecer o fim do exclusivismo. Põe fim a interpretações literais de que fora da igreja não há salvação, expressa ali no Extra Ecclesia Nulla Salus, e não representa mais uma identidade fechada e excludente. E passa a ter-se uma nova concepção eclesiológica da igreja como sacramento de comunhão, configurada como povo de Deus, uno e único, embora sob diversas modalidades de pertença a Ele. Isso aqui é importante, porque é o reconhecimento de que as pessoas que estão em outras religiões pertencem a esse único povo de Deus. Embora sob modalidades diferentes de pertença. Que pertença é essa? Uma pertença indireta. E como é que se dá essa pertença indireta? Ao praticar ali aqueles valores, ao vivenciar aqueles valores que são muito semelhantes, muito próximos aos valores cristãos, o que vai garantir aquelas pessoas manter-se de uma forma harmoniosa na prática do bem dentro da sociedade. E também a autoconsciência da igreja de que ela agora tem uma identidade ecumênica. Sou católico porque sou ecumênico porque sou católico. Sua natureza e missão são compreendidas na perspectiva de sua catolicidade,
não havendo diferença essencial entre igreja e ecumenismo. Ou seja, quando a igreja incorpora na sua identidade a questão ecumênica, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a ninguém discordar disso aí. Precisamos nos abrir ao movimento ecumênico, precisamos converter o nosso coração para que a gente possa fazer valer a nossa identidade católica. Ao abrir para o mundo moderno, temos então uma nova visão da igreja sobre a salvação. A percepção de que a misericórdia de Deus não se restringe apenas ao cristianismo, vai alcançar todos os povos e religiões. O Jesus que se encarna no seio da humanidade, ele não se encarna ali para salvar apenas os judeus que o rejeitaram, os cristãos que faz parte, aqueles que fazem parte da religião que surgiu a partir de Jesus, mas todos os povos, ou seja, a misericórdia de Deus se estende a toda a humanidade. Por isso, a salvação tem um caráter universal. Ou seja, a salvação não passa exclusivamente pela Igreja Católica. Transcende a própria Igreja, porque aquele que é a causa da salvação, aquele que é o causador da salvação, que assume, né, salvar a humanidade, carregando todos a nossa culpa, o nosso pecado sobre si e morrendo na cruz, ele o faz, mas de uma forma a salvar todo o homem todo e todo o homem. E tem um caráter de universalidade. Ou seja, Deus é o Criador e sua salvação se estende a toda a criação, a toda a humanidade, a todo o homem que é criado por ele. E a relação entre a igreja e a salvação é que a igreja vai ser um instrumento, né? Ali o sacramento, o sinal, a expressão histórica da salvação, já realizada com a missão do Filho e pela ação do Espírito Santo, e tornará efetiva para toda a humanidade na escatologia. Um fator importante nessa virada de página da Igreja Católica é o sentido dado à catolicidade, que não se define mais pela unilateralidade, mas pela universalidade. Então, Henri de Lubac vai dizer que a catolicidade perfeita é um concerto cujas vozes mais diferentes se contemplam e, em caso de necessidade, se corrigem reciprocamente. Aqui ele está falando da igreja junto com as outras igrejas, do cristianismo junto a outras religiões. O Yves Congar vai dizer que católica desde sempre, no sentido dogmático da palavra, ou seja, igreja católica é uma das notas que compõem a igreja, a catolicidade, a igreja católica apostólica romana. A igreja torna-se antes igreja mundial, igreja dos povos. Sem deixar de ser romana em seu sentido dogmático, a igreja vai se tornar, no sentido sociológico e cultural, menos latina e mais africana, asiática, anglo-saxã, etc. Ou seja, é aquela igreja espalhada pelo mundo inteiro e que adquire a face ali da própria cultura. É uma igreja que se encultura, é o evangelho que vai se enculturar naqueles outros lugares ali que não é necessariamente um ambiente latino. E Geraldo Hackman vai dizer que a catolicidade da igreja passa a ter um sentido cósmico, pois a plenitude de Cristo se comunica a toda a natureza humana. Os indivíduos com seus sentimentos e valores, os grupos étnicos, linguísticos e culturais são vistos como criadores e sujeitos de valores, constituindo uma totalidade pela comunhão, ou seja, a koinonia. Então, essa catolicidade ela vai envolver ali todos os ambientes, inclusive não cristãos, ou seja, que são parte dessa igreja, dessa única igreja, né, de Cristo no mundo, da forma conhecida somente por Deus, ou seja, misteriosamente estão ligados a essa igreja. Então, por isso, quando que diz que fora da igreja não há salvação, não pode fazer essa leitura no sentido literal da palavra, porque há sim salvação por aqueles que, de uma forma misteriosa, conhecida somente por Deus, pertencem indiretamente a essa igreja. Com o sentido novo da catolicidade, temos consequências importantes para o movimento ecumênico. Então, o ecumenismo passa a ser entendido como elemento constitutivo da igreja.
Ou seja, não é um acessório do qual nós possamos a qualquer momento desfazer dele, descartar. Não. O ecumenismo é parte identitária da Igreja Católica. E a busca da unidade vai incluir não só os cristãos, mas todos os homens de todas as épocas e de todas as culturas. Então, há uma busca de unidade dentro do cristianismo e uma busca de uma unidade cósmica com as outras religiões, no sentido de estabelecer a paz, a justiça no mundo, a preservação da natureza, a sustentabilidade da vida no planeta, que são temas comuns. Então, busca-se também a unidade em torno desses temas. Se não na fé, porque nas outras religiões as crenças têm uma distinção muito grande em relação ao cristianismo, mas por aquilo que todas as religiões se ocupam nesse momento, que é dar sentido à vida das pessoas, estabelecer a paz e a justiça no mundo, garantir os direitos humanos, garantir a sobrevivência da vida no planeta, ou seja, na conservação e preservação do meio ambiente, enfim, garantir a sustentabilidade no planeta. O Papa Paulo VI, na encíclica Ecclesiam Suam, vai dizer que o diálogo universal na igreja entre cristãos, religiões não cristãs e com os humanos, ou seja, entre cristãos é o diálogo ecumênico, religiões não cristãs, o diálogo interreligioso, e com todos os humanos, o diálogo com a cultura, com os agnósticos, com os ateus, com as instituições da sociedade. Mesmo aqueles que não creem em Deus, é um instrumento histórico que os cristãos dispõem para serem fiéis ao desígnio de Deus, bem como a própria natureza da igreja. Que desígnio de Deus são esses? Aquela vontade expressa por Jesus na oração sacerdotal ao Pai, que todos sejam um para que o mundo creia. Então nós temos aí, enfim, uma igreja inclusivista. O entendimento de uma salvação de caráter universal, não ali como uma propriedade, Jesus Cristo não é a propriedade exclusiva do cristianismo, alcançando cristãos e não cristãos, crentes e não crentes, agnósticos e ateus. Se deve a uma nova compreensão da catolicidade, que é a própria igreja. Então essa visão inclusivista não descarta nem sequer os agnósticos e os ateus. O Karl Rahner vai dizer, o grande teólogo Karl Rahner, vai falar sobre os cristãos anônimos. Pessoas que mesmo às vezes sem acreditar em Deus, vivem ali como se de fato acreditassem. Vivem os valores cristãos. Então nem mesmo os ateus, os agnósticos serão descartados nessa possibilidade aí de salvação e nessa nova visão inclusivista da igreja. Então até a próxima, tenha uma santa e abençoada semana.